Continuando com o estudo da nossa primeira aplicação, é hora de entender melhor a estrutura de diretórios que foi criada pelo plugin Android. Depois da criação do projeto, nós podemos ver que nós temos aqui um projeto com diversos diretórios e arquivos dentro dele. Começando de cima para baixo, nós temos aqui o primeiro diretório, que é o chamado source, o código-fonte da nossa aplicação. Todos os arquivos Java irão dentro deste diretório. Aqui nós temos, primeiramente, o pacote que nós informamos e a activity que nós criamos no wizard de criação do projeto. Com um duplo clique na activity, nós temos aqui o código-fonte dela. Vou diminuir o console aqui. Nós temos a melhor visão do código-fonte dela. Em seguida, nós temos o diretório gen, de arquivos gerados. Esse diretório será preenchido, será populado com diversos arquivos gerados pelo ADT e pelo compilador Android. Esse diretório nós não devemos alterar. O que é importante para a gente saber é que aqui dentro estão algumas configurações de build e está a classe R, que nós iremos utilizar constantemente. De qualquer forma, esse diretório é gerado, nós não devemos alterar ele, e se por um acaso a gente alterar, as nossas modificações serão sobrescritas automaticamente no próximo build do projeto. Em seguida, nós temos a referência a qual versão do Android está sendo usada. Nós temos aqui uma referência para as bibliotecas do Android. Depois, nós temos algumas dependências do Android, também não é necessário a gente mexer nesse diretório. Depois nós temos o diretório Assets. Esse diretório é um diretório que não está sendo muito utilizado pela maioria das aplicações. É um diretório em que nós podemos guardar arquivos para serem carregados em momento de execução. Logo depois nós temos o diretório bin, que também contém diversos arquivos gerados pelo Android SDK. Esse diretório nós também não alteramos, mas é importante a gente saber que toda vez que for efetuado um build, é nesse diretório que os arquivos serão salvos. O APK, por exemplo, que é o arquivo executável do Android. Fechando o diretório bin, nós temos o diretório de bibliotecas. Todas as bibliotecas que nós utilizarmos na nossa aplicação, todos os arquivos jar, o ideal é que sejam salvos nesse diretório. Nós já temos aqui o Android Support, que é a biblioteca que foi solicitado o download lá no momento da criação do projeto. No momento da criação, nós tivemos aquele probleminha com dependência, que não tinha sido baixada, e aqui ela está adicionada dentro das bibliotecas. Caso você tenha outras bibliotecas que precisa adicionar, basta adicionar aqui nesse diretório libs e em seguida ao build path. Em seguida nós temos o diretório de resources, de recursos. Esse diretório tem diversos subdiretórios. O recurso da nossa aplicação é tudo aquilo que nós vamos utilizar, mas que não necessariamente é código-fonte. São recursos extra. Por exemplo, o diretório drawable, ele é feito para salvar arquivos de imagem no geral. Por exemplo, aqui nós já temos por padrão o chamado IC Launcher. Com um duplo clique nele nós abrimos o ícone. Podemos ver que é o ícone da nossa aplicação. Como nós não utilizamos a opção de customizar o ícone, nós recebemos um ícone padrão do Android, que pode ser mudado a qualquer momento. O diretório drawable tem 4 variantes, porque ele é feito para permitir a execução em diversos formatos de tela. Por exemplo, drawable low DPI será carregado quando a aplicação estiver executando em uma tela de baixo DPI, de baixa densidade de pixels. Em seguida nós temos o drawable MDPI, que é densidade média, High DPI, alta densidade, e Extra High, densidade extra alta. Logo depois nós temos o diretório Layout, no qual nós podemos salvar layouts de tela que serão carregados em tempo de execução. Nós temos aqui já um Activity Main XML, ou seja, um XML que é carregado na Activity principal. Eu vou clicar aqui para dar um zoom. Nós podemos ver aqui que essa Activity tem
aquilo que foi exibido quando nós executamos a aplicação no emulador. Com clique aqui nós já temos a visualização de que esse é um componente de tela que foi adicionado. Aqui nós temos também o diretório menu, no qual nós podemos definir menus através de XML. Com um duplo clique aqui, nós temos um menu definido. Aqui através da aba Activity Main, nós podemos ver que nós temos aqui um menu e um item dentro dele. Logo depois nós temos o diretório Values, um diretório de valores que são carregados dentro da nossa aplicação. Nós temos aqui, por exemplo, o Strings. Esse diretório, esse arquivo, permite que nós criemos strings internacionalizadas. Ou seja, nós podemos definir as nossas variáveis de texto aqui e, em seguida, traduzi-las para diversos idiomas. Por fim, nós temos um dos arquivos mais importantes do projeto Android, que é o Android Manifest. No futuro nós teremos um vídeo que tratará especificamente desse arquivo. O que é importante saber agora é que esse arquivo contém toda a definição de uma aplicação Android. Definição de versões, permissões e de quais componentes existem dentro da aplicação. Por último, nós temos alguns arquivos de propriedade aqui que nós não alteramos diretamente. Esses arquivos precisam constar no projeto, mas nós não precisamos alterá-los. No próximo vídeo, nós vamos começar a fazer modificações dentro desse aplicativo.